Olá pessoal, essa é mais uma palestra do evento Rafas com Fs e PHs, organizado pelo Slack de Agilidade. A ideia dessa apresentação é compartilhar um pouco dos desafios por trás do equilíbrio entre pessoas, processo e produto, quando nós precisamos criar software. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rafael Albino, eu trabalho como Agile Consultant na plataforma Tech. Se você quiser me seguir no Twitter, basta digitar Rafa com PH underline Albino, ou se você tiver interesse em consumir os conteúdos que eu tenho produzido no blog da PTech, o endereço está bem aqui. E se você tiver algum tipo de dúvida com relação ao conteúdo dessa apresentação, ou até mesmo o conteúdo que eu tenho produzido dentro do blog da plataforma Tech, ou até mesmo nas discussões do Slack de agilidade, o meu e-mail é rafael.albino@plataformatech.com.br. A ideia dessa apresentação é que, de fato, eu possa compartilhar um pouco das experiências que eu tenho tido levando a agilidade para dentro das organizações, os desafios que eu tenho encarado e que provavelmente você possa estar sofrendo e possa estar lidando hoje em dia, e principalmente para que você consiga aprender com algumas, alguns dos erros que eu acabei cometendo ou que eu acabei vivenciando para que de fato você não os cometa. Então, o primeiro questionamento que eu gostaria de deixar aqui com relação à agilidade é: por que você não compra ágil em prateleira? Parafraseando um amigo, ele diz que ágil está no coração e não por trás de um framework. O primeiro aspecto que nos garante que de fato a agilidade não está aí à venda em qualquer item de prateleira de mercado é muito difícil você conseguir encontrar pessoas que estão comprometidas e que estão inseridas dentro de um ambiente que prevaleça transparência e prevaleça alinhamento combinado com autonomia. Outro desafio é você ter um ambiente aberto a lidar com mudanças. Geralmente, quando as pessoas precisam interagir com mudanças ou quando as empresas elas precisam interagir com mudanças, existe resistência. E para que você consiga de fato ser ágil, ser mais produtivo, ser mais efetivo naquilo que você está construindo, você precisa ter uma mente aberta a mudanças. Outra questão é foco na qualidade. Eu acho que um ponto importante que eu tenho observado e que não é tão simples as pessoas que estão envolvidas dentro do processo de desenvolvimento enxergarem é que todos os membros de uma equipe eles são responsáveis pela qualidade da entrega. Desde um product owner que pensa no produto, interage com o cliente, com o usuário e capta essa necessidade, até de fato a pessoa de DevOps que acaba fazendo a entrega em produção, por exemplo, de um artefato que foi construído por uma equipe. Então, se você está lidando num ambiente onde não há foco de qualidade, dificilmente você vai conseguir ser ágil. Um outro aspecto interessante é comunicação. Se você está num contexto onde existem muitos ruídos ligados a como as coisas têm evoluído, se você está em um ambiente onde as pessoas têm baixa visibilidade sobre o que está acontecendo com o seu produto de software ou com o seu projeto de software, muito cuidado porque provavelmente você esteja vivendo um problema de comunicação. E eu costumo dizer que a comunicação ideal é aquela onde você tem uma qualidade no conteúdo que está sendo produzido, com a frequência certa e respeitando o receptor. Quando a gente volta lá para o manifesto, onde foi colocado que a interação entre as pessoas é importante, é justamente pensando no lado da comunicação e como nós conseguimos ser efetivos na forma como nós lidamos e transmitimos informação. Se você está em um ambiente onde é muito difícil existir entregas frequentes por conta de baixa automatização no processo por exemplo, de publicação e até mesmo pelo fato de você às vezes lidar com silos
de conhecimento, onde só uma pessoa, por exemplo, é responsável por disponibilizar uma funcionalidade para os usuários finais, provavelmente você não está dentro de ágil, você não está dentro do ambiente ágil. E esse é um desafio muito grande, e de você conseguir chegar num nível de maturidade onde as suas práticas de engenharia permitam que você faça, de fato, entregas de valor com baixa incerteza e entregas de valor sem uma dificuldade técnica que às vezes possa limitar a sua capacidade de colocar funcionalidades e de provar suas hipóteses. Então, um ponto importante é, se você não está habilitado a fazer entregas frequentes, provavelmente você não está lidando ou não está vivendo dentro de um contexto de um ambiente ágil. Outro aspecto importante é, você não pega dentro de uma caixinha, numa prateleira, a filosofia por trás da melhoria contínua. As pessoas, elas quando estão pensando, por exemplo, em fazer a transformação de uma empresa tradicional para uma empresa ágil, elas geralmente vão tender a fazer grandes mudanças. E a ideia não é essa. A ideia é que você consiga, através de pequenas mudanças, incorporar essas transformações, para que as pessoas comecem a amadurecer a ideia de que existe uma nova forma de se criar software, que existe uma nova forma de interagir. Outra questão é, se você quer melhorar de forma contínua, você precisa medir para ter uma ideia de como você era antes, como você está agora. Até mesmo para saber se de fato aquelas mudanças que você está propondo para o seu processo, para a forma como você trabalha, elas têm feito sentido. E é por isso que eu digo que se você não tem dentro da sua empresa ou dentro do seu contexto de equipe uma filosofia orientada a melhorar, a olhar o passado como uma forma de ser melhor no futuro, dificilmente você vai conseguir trazer essa questão do ágil para o seu dia a dia. Bom, dado que você já conseguiu passar por todos esses desafios, provavelmente você já deva estar dentro daquele estágio onde você está colhendo os benefícios. E aí, eu costumo dizer que ser ágil vai muito além de velocidade de entrega. Quando você consegue de fato ser ágil, você está conseguindo desenvolver software de uma forma divertida. As pessoas enxergam e têm prazer em construir aquele artefato de software. E aí entra um ponto interessante também. Desenvolver software deixa de ser aquela atividade mecânica onde o desenvolvedor ou a desenvolvedora ele não tem nenhum tipo de pensamento crítico com relação àquele artefato que está sendo construído e passa-se a ter a se ter um contexto onde as pessoas elas de fato colaboram e participam e é por isso que fica divertido. É um divertido dentro de um senso de que eu estou criando algo que será útil para o usuário, que eu estou como desenvolvedor ou desenvolvedora podendo participar do processo de concepção. Então, se torna uma atividade muito mais nobre. Outro benefício que você deve estar colhendo, dado que você já passou por aqueles desafios que eu comentei um pouquinho atrás, é você começa a ter qualidade no produto. A partir do momento que você começa a utilizar as técnicas de engenharia que garantam qualidade em cima daquilo que está sendo construído, você começa a colher feedbacks que te permitem ter menores incidentes de bugs com relação ao produto que está sendo construído e a ter até mesmo um feedback um melhor feedback do seu usuário. Outra questão é, a partir do momento que você começa a ter um processo evolutivo, você começa a perceber que existe uma frequência de entregas. A cada semana, a cada dia, você de fato enxerga uma evolução no produto que está sendo entregue. Isso é ser ágil. Outra questão é, você como entidade, como equipe, foca no que traz maior valor ao usuário. Quando você começa a receber feedbacks, a validar hipóteses de negócio, você começa a orientar o seu desenvolvimento para aquilo que vai te trazer mais valor.
tanto no aspecto econômico quanto no aspecto financeiro, como no aspecto de diferenciação do seu produto. Então, você passa a se sentir ágil quando você de fato foca no que faz sentido e não no que está por trás, por exemplo, de uma especificação ou o que está por trás de um direcionamento baseado no achismo. Mas aqui, quando a gente diz que está dentro de um contexto ágil, nós estamos orientados àquilo que traz valor. Outro aspecto também de benefício quando se tem a questão do ágil, é o engajamento entre os stakeholders, as pessoas que estão em torno do processo de desenvolvimento, seja do processo de evolução de um produto de software, como o de criação de um projeto de software. É, esse ambiente é um ambiente que engaja as pessoas. Elas começam a ficar cientes daquilo do que está acontecendo e se sentem motivadas a colaborar para que o produto ele seja um produto de qualidade, um produto que de fato fará sentido para os usuários. Outro benefício interessante é a transparência e a visibilidade do status da entrega, do status do produto, onde ele está. Quando você está dentro de um contexto ágil, você está buscando que as pessoas que estão no entorno elas entendam quais são os desafios, quais são os problemas que porventura estejam bloqueando as entregas de software e isso faz com que as pessoas se sintam confortáveis em negociar prazos, se sintam confortáveis em reduzir escopo, se sintam confortáveis em, por exemplo, aceitar mudanças. Eu acho que esse é o grande espírito quando você está dentro de um ambiente que tem transparência e tem visibilidade. Outra questão, quando nós estamos desenvolvendo software de forma ágil, de forma efetiva, é que nós buscamos reduzir os riscos que são inerentes à natureza do desenvolvimento de software. Quem nunca aqui teve o desafio de criar uma funcionalidade que nunca tinha sido feita até então? Quando nós assumimos a responsabilidade e nos comprometemos a desenvolver algo que nós nunca fizemos antes, nós estamos, na realidade, abraçando riscos, abraçando incertezas. E quando nós estamos numa ótica ágil, uma ótica efetiva, nós de fato estamos buscando reduzir esses riscos, seja descobrindo maneiras criativas de lidar com aquele desafio, seja criando contextos onde se envolvem pessoas multidisciplinares que ajudarão a atingir aquele tipo de objetivo. Enfim, a ideia e a intenção aqui é, quando estamos dentro de um universo ágil, estamos pensando em diminuir os riscos. Um outro fator importante diz respeito ao controle de custo. Dado que nós trabalhamos num ambiente onde o orçamento e o prazo eles são fixos, mas o escopo ele é flexível. Então a ideia é que quando você está dentro de um ambiente ágil, é que você consiga, de fato, administrar melhor os custos. Porque a partir do momento que você tem uma meta, um objetivo de entregar o software no dia X, e você sabe das limitações de pessoas, de infraestrutura, enfim, que você tem, a única variável que você vai, de fato, orientar o seu desenvolvimento vai ser o valor, e o valor ele vai ser alcançado, ele vai ser, de fato, atingido a partir de um escopo. Então, eu acho que esse é um ponto importante também. As pessoas falam assim, desenvolver software de forma ágil não, não se tem controle de custo, não tem controle de prazo e tal. Muito pelo contrário, se tem sim. E é um grande desafio, mas o maior deles é, de fato, conseguir entregar software de valor. Então, o grande que aqui é conseguir se administrar o escopo. Outra questão importante também é que quando nós desenvolvemos software de forma ágil, nós conseguimos antecipar a geração de receita. E eu acho que esse é um ponto importante quando a gente está lidando com um produto, né? Ou se você, por exemplo, está construindo um software hoje, trabalhando dentro de um projeto de software para
reduzir custos operacionais de uma organização, no fundo você está querendo antecipar o resultado que aquele software ele está buscando atingir. Então, eu acho que essa é uma característica importante para quem trabalha dentro de ambientes ágeis, é de conseguir de, monetizar e conseguir tangibilizar esse resultado o quanto antes. Esse é um grande benefício que se tem quando se trabalha de forma ágil. Só pensando um pouco em cima do porquê que eu vou desenvolver um produto de forma ágil, esse é um relatório da Version 1 que fala sobre os benefícios, né, de desenvolver software de forma ágil. Eu acho que quando nós estamos dentro de um contexto ágil, nós buscamos trazer visibilidade a todo momento do projeto, nós buscamos ser adaptáveis ou respondemos às mudanças sempre. Nós pensamos desde o primeiro momento do desenvolvimento do produto a gerarmos valor para o negócio e principalmente a ideia é que o risco inerente à atividade de desenvolvimento do software ele suma ao longo do tempo. Conforme a equipe se empodera e começa a de fato conhecer o produto que está sendo criado, isso vai fazendo com que os riscos que estão no entorno do desenvolvimento eles acabem se perdendo. Agora, entrando um pouco pro core dessa apresentação, eu gostaria de dar aqui algumas dicas de como criar uma equipe de forma integrada, com produtos de qualidade e de forma organizada ou estruturada. O que eu vou apresentar aqui na sequência, galera, é uma série de ferramentas que podem ser úteis para vocês de fato desenvolverem essas três perspectivas aí e não sofrerem tanto. Olhando para pessoas, a primeira ferramenta que eu gostaria de compartilhar é um modelo desenvolvido pelo Tuckman, que diz que qualquer tipo de equipe acaba passando por 4 estágios e esses estágios eles vão desde da formação da equipe até uma série de o estágio de trovoada ou enfim de tempestade. Depois você passa por um estágio de normatização e por fim a equipe ela consegue performar. Principalmente quando estamos lidando com um ambiente de transformação digital ou até mesmo de implantação dessa filosofia ágil, com certeza a equipe ela vai ser pouco efetiva e vai performar mal no começo, mas a ideia é que conforme o tempo passe, as pessoas elas consigam ou a equipe ela consiga se normatizar e performar. Então, dica número 1 com relação a pessoas é: observe em que estágio a sua equipe está. Se você, por exemplo, é um Scrum Master ou se você é um Agile Coach, entenda em que momento a equipe está e principalmente traga à tona ou busque ferramentas que potencializem a performance da equipe. Eu acho que um ponto importante é motivar as pessoas e achar que isso vai fazer com que elas performem melhor é muito perigoso. Então, eu prefiro ir numa linha de observar o ambiente, observar as tribos existentes, observar os relacionamentos entre as pessoas e eu busco criar formas de conseguir potencializar essa performance da equipe através de dinâmicas de team building, através de dinâmicas de integração entre as pessoas, enfim. Eu acho muito importante, se você busca de fato construir equipes de alta performance, não achar que você vai conseguir motivar as pessoas, mas sim você deve buscar otimizar e criar relacionamentos para que as pessoas se sintam seguras e consigam de fato fazer o trabalho delas da melhor maneira possível. A segunda questão que eu acho muito importante é quando você está construindo uma equipe ou quando você está construindo o propósito de um produto, de uma empresa, é garantir que as pessoas elas tenham
muita autonomia, mas também muito alinhamento. Quando nós lidamos num ambiente onde você tem muita autonomia, mas pouco alinhamento, eu costumo dizer que esse é o ambiente caótico, esse é um ambiente onde anárquico, onde de fato você não consegue controlar muitas coisas. É muito importante você ter uma figura ou você ter uma visão, missão da empresa que faça com que as pessoas estejam alinhadas, mas é fundamental que você dê autonomia, porque com baixa autonomia você também estará microgerenciando as pessoas, você estará controlando em forma demasiada o trabalho das pessoas. Então, se eu tivesse que dar uma segunda dica com relação às pessoas, busque criar esse ambiente de autoalinhamento e alta autonomia. Como? Fazendo com que as pessoas se empoderem das atividades, não só ligadas à equipe, mas ligadas à empresa, fazendo com que as pessoas tenham autonomia para propor inovações para o produto de software que está sendo construído, proponham melhorias no processo que está sendo seguido, enfim, faça com que as pessoas se sintam donas daquilo que está de fato sendo construído. Outra questão é, crie um ambiente onde você estimule nas pessoas coragem, transparência e colaboração. É só assim que as pessoas se sentirão seguras para de fato elas darem o seu melhor. Sem colaboração, você não consegue fazer com que a equipe interaja e consiga de fato trazer todas as potencialidades que as pessoas são capazes. Sem coragem, a pessoa ela fica desestimulada a poder buscar o novo. E sem transparência, as pessoas vão se sentir enganadas, elas vão se sentir menosprezadas. Então, o equilíbrio entre essas três perspectivas, quando a gente olha para pessoas, é fundamental. Criar, pavimentar um ambiente que tem essas três perspectivas é essencial, é primordial para que você consiga, de fato, usufruir dos benefícios que estão por trás desse pensamento, desse mindset ágil. Olhando um pouco para processo, eu particularmente não acredito que exista aí o processo perfeito. Não vai ser o Crystal, não vai ser o Scrum, não vai ser o XP, não vai ser o Lean, não vai ser o Kanban, que vai de fato fazer com que a equipe seja ágil ou que você construa softwares de melhor qualidade. Pense no seu próprio. E aí eu tenho um certo viés de falar um pouco do pense o seu próprio e tender um pouco a olhar para o Kanban, justamente por ser, na minha opinião, aquele tipo de método ou forma de se olhar para o processo que mais se adapta e mais se adere ao que é a realidade ou ao que é o dia a dia de uma empresa, de uma equipe que constrói software. Mas, independente da forma como você, do rótulo que você está seguindo, o importante é que você tenha um processo e que esse processo faça sentido para a sua empresa, que ele faça sentido para a sua equipe. Então crie o seu, se for necessário. Faça as misturas necessárias. Tenha o Scrumban, use práticas do XP, mas tenha um processo que faça sentido e que esse processo ele de fato seja seguido. Porque uma das coisas que eu vejo como um grande desafio quando nós estamos dentro de ambientes, principalmente ambientes sensíveis e caóticos, é as pessoas abandonarem processo. E abandonar processo geralmente vem com alguns débitos que são bem doloridos, como por exemplo débitos técnicos, queda de qualidade, aumento na taxa de falha, aumento no número de erros, enfim, muito cuidado. Outra questão é, nós pensamos na retrospectiva como uma forma de melhorarmos aquilo que estamos, a forma como estamos trabalhando. E eu gosto muito dessa ideia da Future Perspective, porque ela nos dá essa ideia de, ok, nós aprendemos com o passado, nós vimos os nossos problemas, nós vimos aquilo que foi importante ser viu aqui no passado, principalmente para projetarmos o futuro, para olharmos em como podemos ser diferentes no futuro. Então,
incorpore essa prática de fazer com que a equipe de fato olhe para o seu processo, ela de fato consiga aprender com aquilo que acontece. Não faça com que as retrospectivas ou o momento de avaliação, de reflexão, de melhoria contínua, seja apenas aquele momento onde as pessoas reclamam de que nada dá certo e de que o mundo é ruim. Não. Faça com que esse momento seja um momento de melhorar para frente, de melhorar de forma contínua, de olhar para frente. Outra questão ligada ao processo é, sem práticas de engenharia, dificilmente você vai conseguir ser ágil e vai conseguir gerar valor o mais rápido possível. Então, eu costumo dizer o seguinte: não adianta você ter os melhores processos do mundo se você não tem as melhores práticas de engenharia do mundo. Você vai conseguir construir software, mas por vezes você vai construir um software com baixa qualidade, com muito retrabalho e que talvez o preço que você vai pagar lá na frente por não utilizar essas práticas de engenharia, ele pode ser bem alto. Então, se você está olhando para o seu processo, olhe também para a perspectiva de colocar boas práticas de engenharia que sustentem esse processo. Acho que fechando um pouco aqui, ter processo ou pensar em processos ágeis é de fato utilizar tudo que tem aí dentro do mercado de boas práticas, baseado nos princípios de colaboração, flexibilidade, trabalho em equipe, valor do negócio, simplicidade e velocidade, sustentado pelos valores de confiança, inovação, a questão de propriedade, coragem e honestidade. Eu acho que não adianta nada você, como pessoa que está tentando fazer uma transformação dentro da equipe, propor os melhores processos do mundo, se as pessoas não compram esse processo. Então eu acho muito importante esse trabalho colaborativo em que as pessoas elas conseguem de fato ser parte do processo. Acho que esse é um ponto muito importante. Assim, estude boas práticas, fortaleça princípios, sustente valores, mas faça com que as pessoas elas consigam criar uma visão única, porque assim o processo fará sentido. Agora olhando para a terceira perspectiva, que seria o produto, eu acho que uma ferramenta que tem sido muito útil dentro dos clientes em que eu tenho trabalhado é o pensamento orientado ao Lean Startup. Então, aquela questão de eu ter ideias, eu conseguir de fato colocar isso dentro de um produto, coletar os dados, aprender com esses dados e ficar dentro desse ciclo até que eu consiga de fato gerar o valor ou de fato é, gerar as receitas e otimizar os processos que eu gostaria com aquela solução de software, tem sido uma importante linha de pensamento. Então, a dica que eu deixo aqui é todo artefato de software que for construído, que ele seja pensado para coletar dados, para se analisar esses dados e para que esses dados alimentem essas ideias e assim você entre dentro desse ciclo que de fato fará com que você e a sua equipe consigam criar softwares impactantes, softwares incríveis. Outra ferramenta que tem sido útil para o entendimento de um produto ou para a construção e entendimento do impacto do produto é o Business Model Canvas, baseado no Business Model Generator. Então, assim, por que o BMC tem sido importante dentro dos projetos que eu tenho atuado para a perspectiva de produto? Principalmente para você conseguir entender quais são os parceiros-chave, quais são as atividades-chave, quais são os recursos necessários, qual que é a proposta de valor que aquele produto ele vai de fato trazer, quais são as relações necessárias a serem criadas, os segmentos de clientes, os canais em que aquele produto ele vai ser comercializado, qual que é a estrutura de custo, qual que é a estrutura de receita, enfim.
o Business Model Canvas é um tipo de ferramenta colaborativa em que faz com que as pessoas consigam enxergar o produto e entender que de fato aquilo que vai ser construído vai gerar valor e vai de fato impactar quem ela deve. Outra questão ligada a produto, e eu particularmente gosto de aplicar esse tipo de técnica no início, né, de concepção de um produto, é o processo de Inception. Na verdade, esse calendário que foi mostrado aqui dentro desse slide, ele é originado do livro Direto ao Ponto, do Paulo Caroli, onde a ideia do Caroli foi tentar pensar em formas de você conceber um produto ou pensar na ideia de um produto a partir de uma sequência de etapas, onde você cria uma visão daquilo que vai ser construído, você entende os objetivos daquele produto, você consegue olhar para as personas necessárias ou que vão interagir com aquele produto, você pensa nas funcionalidades que vão atender as necessidades dessas pessoas, você vai pensar em cima das jornadas que vão ser percorridas em cima dessas funcionalidades, e aí você começa de fato a fatiar essa solução em entregas incrementais, e em cima disso você consegue já ter uma ideia do que vai ser o produto e começar a trabalhar em cima dessa ideia de produto. Uma outra técnica que tem sido muito útil também para fatiar a solução ou a fatiar o que vai ser uma entrega de um produto é o próprio processo de Storm Mapping criado pelo Jeff Patton, onde você tem ao longo do tempo quais são as atividades-chave e em cima dessas atividades-chave como eu consigo realizá-las através das histórias de usuário. E aí em cima dessas histórias de usuário você pensa o que comporá a sua primeira release, a sua segunda release, enfim. Você consegue organizar o seu produto ou aquilo que vai ser entregue do seu produto de uma forma bem explícita e de uma forma bem organizada, baseada em critérios de priorização. Outro aspecto importante que eu tenho discutido bastante com gestores de produto é como priorizar demandas. E aí eu coloquei aqui 3 formas de você tentar olhar dentro de uma perspectiva econômica quando estiver lidando com esse desafio de priorização. A primeira perspectiva é em cima do retorno, em cima do investimento que será despendido em cima da construção de uma determinada funcionalidade. Uma segunda forma é analisar o custo do atraso, e aí pegando até como referência o livro do Don Hannestein sobre o cost of delay. Então, o quanto eu estou deixando de ganhar não colocando determinada funcionalidade ou não colocando o meu produto no ar, comparado, por exemplo, com os meus concorrentes, ou enfim, com as oportunidades de negócio que eu estou de fato perdendo por conta de não ter aquele produto ou aquela funcionalidade disponível. E a terceira perspectiva é em cima da proposta de valor de negócio. E aí, isso eu até gostaria de sugerir aqui um texto escrito pela equipe da Thaler, lá o pessoal de Santa Catarina, sobre formas de você construir essa sua variável que ajudará na priorização através da técnica de BVP. Bom, já terminando um pouco, já caminhando para o fim da apresentação, gostaria de deixar alguns insights e provocações aqui para reflexão. Eu tenho visto muito por aí empresas querendo comprar ágil, e como nós vimos dentro dessa exposição, não é tão simples você comprar ágil numa prateleira. Outra questão é as pessoas elas discutem pouco melhoria de processo orientada a dados e muito framework. Mais ou menos assim, aquela ideia de que só Scrum funciona, só Kanban funciona, só FDD funciona, e de fato as pessoas estão deixando de olhar para o processo delas e a analisarem um pouco dos dados ou os fatos, e em cima desses fatos melhorar a forma como elas trabalham. Outra questão é
métricas de processo estão sendo pouco exploradas. Eu costumo dizer que é muito importante a melhor métrica para você medir o sucesso de um produto é de fato o faturamento que ele está gerando. No entanto, se você tem a ideia de ser mais eficiente dentro do seu processo, eu diria que métricas de processo, elas são fundamentais para que você consiga, a partir delas, fazer pequenas melhorias que gerarão um alto impacto e farão com que você produza aquilo que está proposto para sua equipe de uma forma mais rápida, de uma forma mais otimizada, de uma forma mais enxuta. Outra questão é as pessoas elas não avaliam a complexidade que é conceber produtos e acham que é só começar, é só codar ou é só codificar software que as coisas vão acontecer. E a gente sabe que não é bem assim. E é por isso que eu acabei até indicando uma série de ferramentas que vão ajudar você a lidar com esse desafio de criar um produto ou de priorizar funcionalidades que vão compor um produto. A outra questão é as pessoas elas não terem tanta maturidade com relação aos critérios que são utilizados para priorizar funcionalidades, e principalmente baseados no aspecto financeiro. Não é fácil você olhar e quantificar, por exemplo, o retorno que uma funcionalidade vai gerar. Não é simples entender o quanto você está deixando de ganhar ao colocar uma funcionalidade no ar. Mas esse tipo de análise é crítico para que de fato você consiga ter critérios mais específicos na hora de priorizar uma, uma determinada funcionalidade ante a outra. Outra questão é falta de interesse no ferramental que alicerça o ágil. As pessoas elas pensam que são ágeis, mas esquecem das práticas de engenharia que foram comentadas, elas esquecem do beabá que é necessário para você de fato entregar software com mais valor, entregar software mais rápido, entregar software com mais qualidade. Por isso, muito cuidado, não caia naquela síndrome do ego inflado, de achar que só porque você participou do evento XYZ ou porque você aplicou o framework XYZ, de que você não precisa a todo momento estar olhando para o seu processo, estar olhando para o seu dia a dia e melhorar continuamente a forma como você faz as coisas. Algumas dicas amigas aí de autores e fontes de conteúdo, pensando o que nós temos aí de visões internacionais, recomendo fortemente para as pessoas olharem para o David Anderson, para o Jürgen Apilo, para o Troy McGuinness, para o Henrik Kneiber, como boas fontes de Scrum, Kanban, Management 3.0, métricas de desenvolvimento de software. Nós temos ótimos conteúdos aqui no Brasil também, com o Software Zen do Alisson Vale, a Kanban com o Rodrigo Yoshima, a parte de desenvolvimento de produtos com o Paulo Caroli, a questão do Learning 3.0, aprendizagem para profissionais criativos do Alexandre Magno. E aqui eu deixo uma lista de livros e blogs para aqueles que tiverem interesse em se manterem atualizados com relação a uma carga de conteúdo bacana e bem nova. Bom, uma coisa que eu não poderia deixar de falar antes de fechar essa exposição é que nós aqui da PTEC, nós criamos uma newsletter onde a ideia vai ser compartilhar notícias, artigos e experimentos sobre metodologias ágeis. Então, se você tiver interesse em participar dela, basta clicar e se cadastrar dentro deste link. Prometo que nós, os consultores ágeis aqui da PTEC, nós faremos um grande esforço de trazermos conteúdo de qualidade para vocês. Então, hashtag fica a dica, participe da contagem. E, galera, é isso. Agora a ideia é que vocês tragam perguntas e que nós possamos compartilhar um pouco de experiência. Valeu!